Então, galera, continuando, vamos começar a falar dos hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, como eu disse anteriormente, classe funcional, né, de carbono, compostos pelo carbono mais o hidrogênio. Na realidade, é a ligação do carbono com o hidrogênio que forma hidrocarbonetos, porém, só carbono porém essa ligação é só entre carbono e hidrogênio, certo? Se tiver outro heteroátomo, se tiver um oxigênio ou um nitrogênio nessa reação, aí já não é um hidrocarboneto. Ponto de fusão e ebulição, né? Ponto de ebulição e de fusão, eles nos apresentam baixa solubilidade em água, então eles são bastante insolúveis, né? E sofrem decomposição quando submetidos a temperaturas de 450 graus Celsius a 500 graus Celsius. Isso é mais um geral, certo? Mas para facilitar os estudos dos hidrocarbonetos, eles foram divididos em subgrupos. Esses subgrupos chamam-se de alcanos, alcenos e alcinos. Então, vamos começar pelo alcano. O que é que o alcano tem de diferente dos outros? Já que todos, né, na sua composição, têm o carbono e o hidrogênio fazendo ligação. Os alcanos, eles se diferenciam dos outros, dos demais, porque eles têm na sua composição os átomos de carbono, eles são unidos por ligações simples. E a fórmula geral, né? Lembra que eu disse a vocês que a gente não usa muita fórmula nessa disciplina e eu não menti, eu falei a verdade. A fórmula aqui é para a gente descobrir a fórmula molecular do alcano, certo? Isso daqui, esse CN, compreende o número de carbonos que está nessa cadeia aqui. No caso, tem 2 carbonos. Quando eu tenho 2 carbonos, eu utilizo essa fórmula colocando aqui 2 vezes 2 mais 2, que aí dá 6, que aí dá 2 carbonos e 6 hidrogênios. Isso é uma fórmula que eles usam mais para nos ajudar a descobrir a fórmula molecular. Essa aqui é a fórmula molecular. Mas eu particularmente não uso essa fórmula. Eu nem exijo essas fórmulas, né? Tanto nos alcanos, alcenos e alcenos tem, porque eu já vou direto. Aqui eu já sei que tem 2 carbonos, então essas ligações aqui precisam ser completas por hidrogênio, porque eu disse a vocês que o carbono faz 4 ligações. Quando não tem nenhum heteroátomo aparente, a gente completa com hidrogênio. Como assim? Vou fazer outro exemplo aqui de um alcano. Então, aqui tem os carbonos, né? Então, esses carbonos aqui, eles estão fazendo ligações simples, certo? Um com o outro. Qual é a ligação que a gente tem que prestar atenção para saber se ela é insaturada ou saturada? É a entre carbonos. Então, essa ligação aqui entre carbonos, ela é simples. Tanto aqui, como aqui, como aqui. Tudo ligação simples. Então, ela se classifica como um alcano. Aí, como o carbono faz 4 ligações, né? Cada carbono faz 4 ligações, a gente precisa completar essas ligações com hidrogênio. Então, aqui, ele está fazendo uma ligação, então a gente completa com mais 3 hidrogênios. Aqui ele está fazendo 2 ligações, então a gente tem que completar com mais 2, para que sejam 4 ligações, e assim sucessivamente. E a fórmula, esse daqui é a fórmula estrutural, certo? Aí agora a gente vai ver a fórmula molecular. Quantos carbonos a gente tem aqui?
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 carbonos e quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 hidrogênios. Essa vai ser a fórmula molecular de representar essa cadeia. Sim, a gente chama de palitos, né? Que é você desenhar dessa maneira assim, onde cada um dessas pontas, né? Elas são um carbono. Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono e aqui outro carbono. Então, mais uma vez, fórmula molecular vai ser C4. Esse carbono aqui, a gente não tá vendo a ligação de hidrogênio, porque ligação de hidrogênio, elas não são tão importantes assim. Coitado do hidrogênio, mas é a verdade. Elas não são tão importantes assim para aparecer. Então, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 3. Como é que eu sei disso? Porque esse carbono só está fazendo ligação com esse aqui. Então, ele só está fazendo uma ligação. Então, precisa completar com mais 3. Então, ele vai completar com hidrogênio. E por aí vai. Então, aqui, mais uma vez, a fórmula molecular é essa. Vamos falar agora de nomenclatura, né? Nomenclatura, para muita gente, é o terror. É a pior parte, mas eu prometo que é simples. A nomenclatura em 3 partes. A primeira é o prefixo. Esse prefixo corresponde ao número de carbonos na cadeia. Não é na cadeia preso, tá? É nessas cadeias aqui orgânicas. Não confundam. Péssima piada, né? Quem pensou nisso aí. O infixo, ele se refere a essas ligações que o carbono faz entre si. Então, é a ligação, né? O tipo de ligação que o carbono faz. O sufixo corresponde ao tipo de função que você está estudando. Por exemplo, a gente está estudando a função hidrocarbonetos primeiro, mas depois a gente vai estudar os oxigenadas, nitrogenadas, e isso muda, o sufixo muda, certo? Então, o sufixo é de acordo com a função orgânica. Uma coisa que é bem importante a gente saber é que os hidrocarbonetos, tanto o alcano, alceno e alcino, todos eles fazem ciclos. O que é ciclo? É quando um carbono, ele fecha, ele faz ligação fechando um com o outro. Como assim? Eu tenho um carbono que a ligação dele vai se fechando em um tipo de ciclo. Aqui a gente tem que completar, né? Ele também pode vir assim, ó. Mas perdoe. Ok. Prestem atenção aqui nesse quadro de nomenclatura de alguns alcanos, certo? O que é que vocês precisam prestar atenção? Principalmente nesse prefixo, porque isso aqui é fixo. É fixo, né? Bem aleatório. Então, é fixo. Eu tenho um carbono. A fórmula molecular dele, ele tá colocando aqui, quando tem um carbono, ele vai fazer 4 ligações, então ele faz 4 ligações com hidrogênio, já que ele não tem outro elemento químico além do hidrogênio aqui participando. Então, primeiramente, a gente foca nisso, que ele liga sempre com o hidrogênio. Então, tem 4 hidrogênios ligando e o prefixo dele é met. Então, a fórmula estrutural é CH4. O nome oficial se muda aí o PAC, e o PAC é como se fosse a nossa OAB,
a OAB de Química. Ela regulamenta tudo que tem de química. Então, aí o PAC, né, pega o... Deixa eu pegar um lápis. Então, aí o PAC, ela usa o prefixo met, porque tem um carbono. Esse aqui, an, o an é um infixo, aqui é o prefixo, aqui é o infixo, e aqui, que é an, porque só tem ligação simples, e a terminação o, porque a função dele é hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos têm a função o. Quando tem dois carbonos, a gente tem et. Mais uma vez, aqui está fazendo ligação simples, então vai ser o etano. An, porque é ligação simples. Quando nós temos ligação simples, o infixo vai ser an. Então, et, porque tem dois carbonos, an, porque é ligação simples, e o, porque aqui só tem ligação entre carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. E isso segue em todas. Então, eu vou falar rapidamente só do número de carbono e o prefixo. Preciso decorar isso. Carbonos. 3. Prop. Número de carbonos na cadeia sendo 4. But. 1, 2, 3, 4. But. Número de carbonos sendo 5. Pent. 6. Hex. O que o Brasil não é. 7. Hept. 8. Oct. 9. Non. E 10. Dec. Como aqui só tem ligação simples e entre carbono e hidrogênio, segue a mesma estrutura. O prefixo, infixo e o sufixo. Propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano e decano, certo? É só contar. Vamos lá. Eu tenho aqui 4 estruturas diferentes, certo? Todas elas são alcanos e a gente vai dar a nomenclatura dela agora, só para treinar um pouco. Aqui a gente só tem um carbono, então o prefixo vai ser met. A gente tem aqui uma ligação simples, porque esse carbono, como ele tem 4 hidrogênios, quer dizer que ele está fazendo só ligação simples. Então, met, o infixo é an. Então, ligação simples, o prefixo é an. E como ele é a ligação entre carbono e hidrogênio, o sufixo, né, que é o último, é O. Toda vez que tem carbono e hidrogênio, o final vai terminar O, professora. Aqui, como eu falei anteriormente, cada pontinha dessa tem um carbono. Então, aqui temos 5 carbonos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é pente. Como só tem ligação simples, é an. E o final vai ser O, porque só tem ligação entre carbono e hidrogênio. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 é but, ligação simples an, e o final O. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o butano é o gás de cozinha? Olha aí ele aparecendo, sua fórmula estrutural, né? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, aqui nós temos o octan, porque só tem ligação simples, e O, porque é só hidrocarbonetos, octano. Ok? Agora, nós temos o alceno. O alceno, ele tem ligação dupla entre os carbonos. Então, entre esse carbono e esse carbono, nós temos uma ligação dupla. O interessante dos alcenos é que eles são hidrocarbonetos que têm aspecto oleoso. Eles podem apresentar também cadeias abertas ou fechadas e eles são insaturados, certo? Não existe alceno saturado, porque saturado é só quando tem ligação simples. Então, vamos lá. A fórmula geral dos alcenos é C, N é o número de carbonos. Então, aqui tem 1, 2, 3. 3 carbonos, H2, vezes 3. Porque 3 aqui de novo, por quê? Porque esse N é tanto aqui e aqui. Então, fica C3H6. 3 carbonos e 6 hidrogênios, certo? Vamos conferir aqui, que tem 1, 2, 3.
certo? 3 carbonos, 2 com 3, 6 hidrogênios. Preciso fazer essa fórmula? Eu não exijo. Eu acho mais importante vocês saberem fazer direto, certo? Se nos alcanos o infixo era an, aqui o infixo da nomenclatura vai ser em. Como assim? Quantos carbonos nós temos aqui? 3. 3 é próprio, que é o prefixo. Em vai ser a ligação, né? Porque como ela é dupla, o infixo vai ser em. E a terminação, como só tem carbono e hidrogênio, O. Então, aqui deixa de ser propano, porque não tem ligação simples, para ser propeno. Outro exemplo, nós temos ligação dupla, então vai ser 1, 2, 3, 4. But é o prefixo para 4 carbonos, en é o infixo da ligação e O do hidrocarboneto. Professora, onde é que eu tenho acesso a esses prefixos, infixos, sufixos e tudo mais? No livro de vocês tem todas essas informações, certo? Quando nós temos em uma só cadeia carbônica 2 tipos diferentes de ligação dupla, o que é que a gente faz? Nós chamamos de alcadienos ou dienos. Como assim? Tá vendo que aqui tem uma ligação dupla e aqui também? Então, a gente vai contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5 carbonos. Então, o começo vai ser pente, porque é o prefixo. Agora, a gente vai colocar números. Por que números? Para identificar onde é que estão as ligações duplas, já que existe mais de uma. Para quando alguém ler a nomenclatura, saber como desenhar a estrutura dessa cadeia carbônica. Então, aqui, as duplas estão no carbono 1 e no carbono 4, certo? Por que não no 5? Porque a ligação é daqui para lá. Então, é esse carbono que está se ligando a esse, o carbono 1 que está se ligando ao carbono 2 e não o contrário. Por isso, a gente coloca sempre o número anterior. Então, 1 e 4, eles estão fazendo dupla ligação. E aí, a gente chama essa dupla ligação para não colocar 1 e 4 em igual bebê. Ai, que horrível falar isso. Af. Podre. Para não colocar em, a gente bota de. De quer dizer 2, eno, de em. Que quer dizer que a gente tem 2 ligações duplas. Então, nunca esqueça, quando tem 2, a gente bota de em. O final vai ser O, porque só tem hidrocarbonetos. Então, fica pente 1,4 dieno. Quer dizer que no carbono 1 e no carbono 4 tem dupla ligação. Então, aqui nós temos um ciclo fechado, certo? Quando a gente tem um ciclo, a gente coloca o nome, uma cadeia orgânica em forma cíclica, em forma fechada, a gente coloca o nome ciclo na frente. X, porque tem 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma dessas partezinhas quer dizer que tem um carbono. Então, X é de 6. Mas como a gente vai contar essa estrutura aqui? Nós contamos a partir da ligação dupla. Ou seja, ou a gente começa a contar daqui, aí faz assim. Ou a gente começa a contar daqui e faz no sentido anti-horário. Ou a gente começa a contar aqui no sentido anti-horário ou aqui no sentido horário. Por quê? Porque a dupla ligação é sempre mais forte. Então, a gente sempre tem que começar a contar o carbono a partir da ligação dupla ou tripla. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Estou contando daqui no sentido horário. 5, 6.
Então, aqui nós temos no carbono 1 e no carbono 4 a ligação dupla. Então, 1,4 de em, porque é o infixo, né? E o final O. Então, ciclo X 1,4 de N. Ok? E aí vamos para os alcinos ou alquinos. Os alcinos e os alquinos, eles têm ligação tripla. Ligação tripla, ela tem o infixo in. Então, relembrando, alcano an, deixa eu colocar no dedo, an, alcenos em e alcinos in. Então, ligação simples an, ligação dupla em, ligação tripla in. A fórmula geral dos alcinos, né? Como a gente vê aqui, ele tem uma tripla ligação. Então, a fórmula geral é, mais uma vez, você contar quantos carbonos tem, que tem 2 carbonos nesse primeiro exemplo, H, 2N, N porque é a mesma quantidade aqui, então você multiplica por 2, menos 2. Então, aqui vai ficar C2, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, a fórmula molecular dessa estrutura vai ser C2H2. Se você olhar aqui, dá super certo. Então, como mais uma vez eu repeti, fórmula geral é algo que eu não exijo. Eu não vejo por quê, porque aqui dá para interpretar facilmente. Vamos fazer a nomenclatura deles? Quem tá aí animado para fazer a nomenclatura deles? Ninguém, né? Então, vamos lá. Mas vamos fazer assim mesmo. Vocês animados ou não? Aquelas. Vamos lá. Aqui tem 2 carbonos, né? 2 carbonos quer dizer que são et. Então, aqui é et. Nós temos um infixo, que agora é um in, porque é a ligação tripla. Então, etin. E o final, O. Etino. Vamos para esse agora. 1, 2, 3, 4. Aqui, 4, você já lembra. 4, gás de cozinha, but. Esse não é o gás de cozinha, não é o butano. É o but de 4 carbonos. Aqui nós temos ligação tripla, então vai ser in. E no final, O, butino. Porém, aqui a gente pode melhorar para as pessoas entenderem, né, compreenderem onde é que está essa ligação tripla. Então, a gente conta o número de carbonos, se lembra sempre. A gente começa a contar sempre do carbono mais próximo da ligação dupla ou tripla. Então, aqui esse carbono é o mais próximo da ligação dupla ou tripla. E ele é o começo, né? Não adiantaria a gente contar desse, porque não tem como deixar esse de fora. Ele faz parte da cadeia principal. Sobre cadeia principal, a gente vai estudar na próxima aula, para essa aula não ficar tão extensa e tão cheia de informações, para não embaralhar a cabeça de vocês. Então, a gente vai falar mais sobre cadeia principal na próxima aula. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Na sua ordem. E como tem 4 é but. Para a gente saber onde está essa tripla ligação, nós colocamos o número, porque essa tripla ligação está no carbono 1, ele está se ligando em uma ligação tripla com o carbono 2. Mas o carbono 2, ele tem uma ligação simples, certo? Esse carbono está se ligando a esse em uma tripla ligação. Mas o carbono 2, ele não disse assim, ei, carbono 1, liga comigo em tripla ligação, bora fazer um rolezinho assim. Ele não disse. O carbono 1 que quis ligar com ele assim. Então, ele é detentor dessa responsabilidade. Então, o prefixo é in, né? Um in. E o sufixo é o, porque, mais uma vez, eles são hidrocarbonetos. Então, fica but-in-ino.
Aí eu vou fazer a fórmula estrutural, a gente vai dar a nomenclatura e a fórmula molecular, beleza? Porque eu ensino primeiro assim, depois eu já vou para cá. Porque nos vestibulares, eles quase nunca, para não dizer que nunca, né, eles quase nunca cobram assim. Vocês têm que aprender a desenhar os carbonos assim. Por isso que eu já ensino as duas fórmulas. Porque essa é para nível iniciante e essa é para nível intermediário. Para mim, é muito mais fácil aprender assim do que assim. Eu detesto ficar escrevendo esses carbonos. É mais fácil desenhar, ok? Mas isso o quê? A gente desenha assim, quando tem já uma certa maturidade de saber quantas ligações o hidrogênio faz e como seria a fórmula molecular dele dessa maneira. Por isso que eu estou fazendo aqui, né, para vocês já saberem. Então, vamos lá. Começa a contar daqui ou daqui. Quem falou aqui, parabéns, acertou. Então, aqui é 1, 2, 3 carbonos. 3, o prefixo é prop. O infixo é in, mas a gente precisa dizer a nosso leitor, né, que a gente precisa dizer onde é que está essa ligação tripla. Então, colocamos o número 1, o infixo in e o sufixo o, porque estamos falando de hidrocarbonetos. Então, prop-1-ino ou propino. Posso colocar propino? Pode sim. Mas aí eu também posso perguntar: esse propino, onde é que está essa ligação tripla? Certo? E se você bota assim, você me dá o direito de eu perguntar onde é que está essa ligação tripla. Vamos para essa. Começa a contar daqui ou daqui. Tanto faz, porque tanto esse carbono aqui quanto esse estão próximos à ligação tripla. Não pode contar a partir daqui, porque todos esses carbonos fazem parte da cadeia principal, que mais uma vez vou explicar na próxima aula. Mas, se tivesse outro risco aqui, vamos colocar outro carbono aqui, aí sim, nós já não podemos contar a partir daqui. A gente vai ter que contar a partir daqui, porque esse aqui é mais próximo à tripla ligação. Então, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Pente. No carbono 2 é que está a ligação tripla, então 2 in. E a terminação O, porque é só hidrocarbonetos. Pode escrever também pentino. Aqui nós temos um ciclo, então, vi um ciclo fechado, já bota o nome ciclo, para não esquecer. Aí depois faz o resto. Então, vamos lá. A gente começa a contar a partir de onde? Exatamente, daqui. Essa é a sequência correta, porque a partir daqui. Muito bem. Vamos contar em sentido horário, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ciclo, como são 5 carbonos, pente. Ligação tripla, e quem está fazendo essa ligação tripla é o carbono 1. Então, pente 1 in. E o sufixo, que é o último, como só é hidrocarbonetos, O. Ciclo pente 1 ino, ou ciclo pentino. Aqui, vamos começar a contar daqui ou daqui? Exatamente, daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre recomendo vocês enumerarem. Aqui eu não enumerei, mas eu tenho prática. Mas quem está começando agora, nessa vida da nomenclatura, sempre enumere, para você não se perder. Então, são 6, né, carbonos. Então, 6 carbonos é hex. Hex.
A ligação tripla está no carbono 1, então é in, in. Como é hidrocarboneto, a terminação O. Ou hexino. Também aceito. Vamos lá, vamos para a fórmula molecular, né? Aqui a gente tem a fórmula estrutural, a nomenclatura. Vamos falar agora da fórmula molecular. Esse carbono aqui, ele está fazendo 3 ligações com esse. Então, o carbono normalmente faz 4, então aqui vai ter um hidrogênio, certo? Para ele conseguir fazer 4 ligações. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele não tem um hidrogênio aqui se ligando a esse carbono. Aqui, esse carbono só está fazendo 3 ligações. Então, a gente precisa completar com 3 hidrogênios para esse carbono fazer 4 ligações. Então, essa fórmula estrutural daqui vai ser molecular, aliás. Então, essa fórmula molecular vai ser C. Temos 3 carbonos. Então, C3, H, que são os hidrogênios. Aqui a gente tem um hidrogênio e aqui tem 3 hidrogênios. Então, 1 mais 3, 4. Então, essa é a fórmula molecular. Vamos ver a fórmula molecular desse aqui. Aqui nós temos 5 carbonos. Esse carbono aqui está fazendo apenas uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios para completar. Esse carbono aqui está fazendo 4 ligações, então ele não precisa mais de hidrogênio. Ó, 1, 2, 3, 4, não precisa. O carbono 3 é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, não precisa. O carbono 4, ele está fazendo 2 ligações, então ele precisa de mais 2 hidrogênio. E aqui esse carbono 5, desculpa essa lambujeira aqui. E aqui no carbono 5 ele está fazendo 3 ligações com o hidrogênio. Ele está fazendo apenas uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios. Então, 3 com 2, 5 com 3, 8. Então, aqui a fórmula molecular é C5H8. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então 5, mesma coisa. Aqui esse carbono está fazendo 4 ligações, então não precisa de hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, está fazendo 4 ligações, não precisa, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui ele está fazendo 1, 2 ligações, então ele precisa de 2 hidrogênios para completar a sua regra, né, de tetravalência. Aqui o 4 está fazendo mais uma vez 2 ligações e aqui também 2 ligações. Então, aqui são 6 hidrogênios. Aparentemente, esses dois parecem ser iguais, apesar do ciclo, né? Um ser ciclo e o outro não. Mas aí tá o porém. Tá vendo que tem hidrogênio a menos do que aqui? Isso faz muita diferença na química. Aqui, mais uma vez, nós temos 6 carbonos. Aqui temos 1, 2, 3 ligações desse carbono 1, então ele precisa de mais um hidrogênio. Aqui esse carbono 2 está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, não precisa de hidrogênio. Aqui, 1, 2, então 2 hidrogênios, 2, 2. E aqui só está fazendo uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios. 3 com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9, com mais um, 10 hidrogênios. Essa é a fórmula molecular desses dois compostos. Ok, obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham assistido a aula completa. Qualquer dúvida, pode me procurar, tirem a selfie, façam anotações, tirem foto e mandem para mim. E até a próxima aula.